O jeito de vender mudou e não vai voltar atrás. Quem lidera essa transformação sabe. Vendas, marketing e tecnologia nunca estiveram tão conectados. Chegou a hora de ir além da teoria. Nos dias 16 e 17 de outubro, Florianópolis receberá o maior evento de vendas, marketing e CRM da América Latina. CRM Summit 2025. Mais de 1.000 profissionais reunidos em 2 dias de conteúdo. 6 trilhas de conhecimento e feira de negócios. 60 palestrantes em um único evento, unindo as metodologias e as ideias das mentes mais visionárias do Brasil e do mundo. O mercado mudou e chegou a hora de escolher de que lado da história ficar. Porque você sabe, os resultados dependem da sua escolha. Dias 16 e 17 de outubro, em Florianópolis, a capital do lazer e da inovação. CRM Summit 2025. Garanta o seu ingresso. Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Esse é um podcast dedicado para quem quer levar suas operações de vendas para um outro patamar. Então, se você quer acompanhar a gente aqui, toda segunda-feira tem um novo episódio nas principais plataformas de podcast. Então não deixa de favoritar a gente e também ativar o sininho. Não esquece também de me seguir, @GuPagotto, seguir o Vamos de Vendas Podcast e também @Zorro Brasil. O nosso tema de hoje é gamificação para engajamento para times de vendas. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada aqui, super especialista no tema, Jéssica Reis, ela que é especialista em Business Development na TOTUS, tem uma carreira longa aí no mercado de tecnologia, não vamos revelar a idade aqui, né, Jéssica? A gente já estava falando aqui na prévia, não vamos falar de idade hoje, mas ela que passou por empresas como Sanar, como UOL, fez parte do founding team do GLA, do Growth Leaders Academy, do meu grande amigo mineiro. Então é um super prazer estar com você aqui, Jéssica. Você que tem uma super trajetória nesse mundo de engajamento, de growth, de tecnologia. É um prazer ter você aqui no Vamos de Vendas Podcast. Eu fico muito feliz e honrada pelo convite. Estou até um pouco nervosa. Não, assim aqui é tudo em casa, vamos compartilhar nossa experiência. A gente gosta de trazer os convidados aqui que passaram por experiências no mundo real, para trazer as suas experiências. E, na verdade, esse é um grande bate-papo sobre vendas. A minha pergunta aqui para você, para a gente começar, né? Você teve uma carreira muito interessante aí passando. Na verdade, a gente viveu, né? Eu e você, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente estava falando aqui um pouco antes. E a gente viveu uma transformação muito grande no mercado de tecnologia, né? Hoje você trabalha muito com growth lá na TOTUS. E eu queria que você falasse um pouquinho na sua carreira, como é que foi o momento onde que você viu assim, uma mudança de chave, onde você percebeu que o tema que a gente vai falar aqui hoje, gamification, né? Essa parte de competição era um fator muito importante para lidar com a área de vendas e que você se apaixonou por esse assunto. Eu acho que é difícil falar que teve um momento chave para o gamification. Mas no final das contas, eu vim de uma trajetória muito de publicidade. E aí, teve um momento em que todo mundo percebeu que a publicidade estava oferecendo resultados um pouco mais rasos. Uhum. A publicidade por publicidade, comunicação por comunicação, sem entrar ali no dia a dia das operações, sem entender de fato como impactar os números. Então, eu fui me aprofundando um pouco mais. Então, caminhei para publicidade, caminhei para o marketing, entrei no growth. Quando eu fiz essa trajetória, eu acabei estando muito imersa na gestão de comunidades. E quando você entra na comunidade, o seu maior desafio é como fazer aquelas pessoas fazerem o que é necessário e estratégico para o negócio. E aí, quando você entra nessa dinâmica, nessa problemática, a gamification aparece como uma solução. Então, foi uma escadinha assim lógica que, uma vez que eu comecei a trabalhar com gamificação em alguns formatos, eu acabei nunca deixando. Porque eu sinto que sempre há uma oportunidade de trabalhar isso e conseguir chamar mais a comunidade, qual seja ela, pode ser de vendas, pode ser de clientes, para um contexto onde a gente consiga estimular eles a tomar ações que a gente precisa, que sejam pertinentes para o momento do business.
É bem interessante isso que você está falando, né? A minha empresa, a Pipe Lovers, ela é uma comunidade que virou uma universidade. Me inspirei muito no GLA, né? Que é uma comunidade também para profissionais de growth. E no final, quando a gente fala de pessoas, a gente precisa de estímulos, né? Eu sempre faço brincadeira com os meus alunos. Alguém gosta de acordar às 5 horas da manhã para ir na academia, para malhar, para postar depois nas redes sociais? Ah, tá pago. Pô, na verdade, ninguém gosta. Todo mundo ia preferir ficar dormindo até um pouquinho mais tarde, principalmente quando tá um pouquinho mais frio. Mas, na verdade, é um nível de engajamento, um estímulo que as pessoas têm. E quando a gente fala de construir comunidade, você está envolvendo várias pessoas. E essas comunidades, elas podem ser internas dentro da empresa, elas podem ser externas com o mercado, pode ser de parceiros, podem ser de clientes. E tudo isso acaba se conectando, né? Agora, assim, quando a gente fala de gamification em si, né? Ou seja, usar de jogos, usar de interações nessas relações corporativas. Tem muita empresa que, isso é mais uma competiçãozinha do RH, é mais um joguinho, é uma coisa pontual, é uma coisa que a gente vai fazer para um evento. E tem outras empresas que consideram como parte da sua estratégia usar mecanismos de gamificação como parte do pilar de negócio para manter as suas comunidades, como você falou, engajadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que eu consigo usar a gamificação como parte da estratégia do negócio e que não seja só uma ação pontual para manter o engajamento numa campanha ou em uma determinada ação específica. A gente consegue fazer várias leituras. Eu acho que quando a gente fala em gamificação, as pessoas sempre pensam no Duolingo, por exemplo. Que é o maior case de gamificação para educação que a gente tem. Mas se a gente começar a falar, por exemplo, de ranking, de missões, de metas. Metas é muito comum para o time de vendas. Bater meta é muito comum para o time de vendas, mas como que você faz a entrega dessa história, sabe? Como você motiva um time que é naturalmente competitivo e tem uma cultura um pouco... E aí eu tô falando de um corpo de vendas bem raiz, assim. Então, tem uma natureza um pouco individualista, sabe? Como você consegue modificar a cultura desse ambiente, deixar talvez um pouco mais saudável? Como você consegue fazer as metas se tornarem... em vez de ser uma meta só, se tornarem pontos, sabe? De gatilhos para desbloquear alguma coisa. Ter isso em mente, eu acho que é muito importante. Mas a gente também pode falar de gamificação como canal de aquisição. Então, se a gente está olhando para o cliente, pode ser um canal de aquisição de novos clientes a partir de recomendação. Se a gente está olhando para um evento, por exemplo, de aquisição de leads, pode ser uma forma de fazer um lead, trazer mais 5 leads. Se a gente está falando de embaixadores, a gente pode fazer eles fazerem missões que, além de trazer vendas, eles também possam fazer ações de branding, por exemplo. Motivar eles a fazer social selling, motivar eles a destravar coisas a partir de, sei lá, uma cota de publicações interessantes pra gente. E quando a gente fala pro corpo de vendas, a gente pode trazer as pessoas para, que é o meu principal desafio hoje, aprender sobre o que a gente precisa que elas aprendam. Hoje eu faço parte de uma estrutura onde o time de vendas atende diversos produtos. Eu já passei por estruturas assim antes, e o maior desafio é você fazer com que eles entendam o seu produto, sendo que eles têm outros milhares de produtos para compreender. Então, por que ele vai escolher o seu para colocar ali na conversa com o cliente? Como é que ele vai conseguir a desenvoltura para falar para o cliente exatamente o que você precisa que ele diga, desenvolva uma oportunidade ali, sabe? Então, gamificação é um mundo enorme, de diversas possibilidades, e que o ponto principal para mim é entender a sua estratégia. Ter muita clareza de qual é a sua estratégia, qual a sua necessidade do negócio, para onde você está caminhando e quais alavancas você precisam que sejam puxadas. Às vezes é a alavanca humana, sabe? Na TOTUS é networking. É as pessoas saberem, conversarem, estarem próximas de você. Mas em outros lugares pode não ser assim. Legal, então o que você está falando, né? Quando a gente pensa de gamificação, na verdade, não é a gamificação por si só. Eu não quero criar um programa de gamificação porque vai ser legal. Isso está conectado com qual é
o desafio de negócio. Isso. Né? E o desafio de negócio pode ser, eu quero fazer cross-selling de uma solução onde eu tenho um portfólio gigante, eu preciso dar mais atenção para esse produto. Ou eu posso ter eu quero criar ou incentivar um canal de aquisição, porque a minha necessidade é gerar mais demanda, ou eu quero capacitar uma rede de parceiros que tem vários produtos para trabalhar e precisa conhecer o meu produto. Então, quando a gente olha para a estratégia de negócio, o que você está querendo dizer é que gamification é um fator para conseguir mobilizar as pessoas em prol daquilo que você está pensando em estratégia. Eu anotei até algumas coisas legais, o que você falou aqui, né? A gamificação, ela ajuda a construir a narrativa para onde eu quero chegar. Eu tenho gatilhos que vão moldar o comportamento humano, e o comportamento humano tem tudo a ver com a cultura daquela organização. Sim. Então, acho que vale aqui para vários líderes de vendas que eventualmente estejam ouvindo a gente, né? Eu vejo isso muito na PipeLover direto, eu vejo pessoas chegando ali, acabei de chegar numa empresa, a minha equipe aqui não tem uma cultura de comemorar, não tem uma cultura de bater meta, não tem uma cultura de ficar até mais tarde porque para pegar aquele último contrato. Então, gamification talvez pode ser um caminho para começar a mudar essa cultura do que os líderes queiram implementar, certo? Sim. O comportamento é moldável, né? Então, é basicamente você apertar o botão do que você quer que as pessoas façam. É muito mais difícil você conseguir motivar uma pessoa porque você está dizendo que ela precisa fazer aquilo, do que se você oferecer algo a ela. E aí, a gente pode ter discussões filosóficas sobre isso, sobre a natureza comportamental e como as pessoas deveriam fazer só porque elas devem fazer. Mas a gente sabe que na prática não é muito assim. Então, eu participei de um processo de discovery de uma startup que era voltada justamente a produtos de gamificação. E os principais clientes deles, quando eu entrei, eram RH. Então, o RH fazia esses dias de jogos, que era botando as pessoas em equipes, fazendo elas preencherem as etapas, fazerem pequenas missões dentro do espaço que elas estavam. Tudo dentro de um viés de cultura. Então, assim, qual cultura a gente quer estimular naquelas pessoas? A gente quer estimular a colaboração? Então, a gente vai fazer eles construírem algo juntos. A gente quer estimular a competitividade? Então, a gente pode fazer eles, sei lá, construírem pontos de forma individual. A gente quer estimular um comportamento no dia a dia, por exemplo. Quando eu entrei, a gente estava fazendo um discovery justamente para pivotar o produto para ter clientes muito mais de varejo. A gente queria atender grandes varejistas. Um novo segmento. Exatamente. Porque a gente tinha tido um case que tinha trazido evidências de que isso era possível. E como foi esse case? Era um supermercado e os gerentes queriam que eles tivessem mais atenção na troca de produtos com validade, perto da validade, e tivesse um olhar maior para o merchandising e tudo mais. E aí criou missões para produtos específicos que estavam com baixa venda, para eles conseguirem apelo de merchandising maior. Então, a gente conseguiu números que mostrou que a gente... Eu posso falar um número, não posso falar a empresa. Então, a gente teve um aumento de 40% na venda daqueles produtos, através do estímulo que a gente deu nos colaboradores de como a gente precisava que aquele produto fosse exposto e aonde a gente precisava que ele fosse exposto. Então, foi moldando um comportamento. Obviamente, depois que essa campanha desligar, provavelmente eles vão continuar fazendo aquilo. Porque eles ganharam uma musculatura, né? Exato, ganharam um aprendizado de como se fazer aquilo. Talvez nem todos tivessem passado pelo treinamento no primeiro momento. Ou talvez, com muito tempo de empresa, a gente sabe que a gente acaba sendo movido por vícios do ambiente. E comportamentos que são benéficos acabam sendo esquecidos com o tempo. Porque a gente não faz processo de onboarding. É muito raro. Sim. Então, acaba fazendo esse trabalho de reafirmação de comportamentos que a gente quer que as pessoas tenham. Legal, é bem bacana isso que você falou, porque normalmente quando a pessoa me pergunta, Pagoto, eu queria fazer uma campanha de vendas aqui pro meu time. Qual que é o melhor tipo de campanha? Eu falo, volta para trás. É exatamente o que você falou, né? Nesse caso desse seu cliente, que era um supermercado, ele tinha o objetivo de vender os produtos que estavam próximo da data de validade. Legal. Como é que alternativas que eu tenho para fazer com que isso venda? E aí, gamification, né, ou campanhas de incentivo entram atreladas com isso. Eu quero aproveitar, né, essa pergunta, contei um exemplo de pergunta que eu sempre recebo, mas eu quero ouvir de você. O que você mais recebe de pergunta quando o termo é gamificação? E, principalmente aqui, qual que é a melhor forma de começar
implementar a gamificação dentro de uma estrutura comercial? Quais são os primeiros passos? Para onde que você recomenda começar iniciativas como essas? Daí a gente não tá nem distante, porque é a mesma pergunta que fazem pra você e pra mim. Tipo, como é que eu faço? Qual é o segredo? Todo mundo tá procurando o santo grau de tudo, né? E no caso de gamificação é impossível, porque no fim do dia o sucesso do game é você conhecer o público. Então, quando você não conhece o que é interessante pra eles, o que é legal pra eles, e isso tá sendo decidido numa salinha muito distante da operação. Você tá lá na sala de marfim e a galera tá lá na guerra. Pô, são cabeças totalmente diferentes, Totalmente diferentes. Então você acha que, nossa, eles vão amar, sei lá, caneca X. E de prêmio, eles vão se matar por essa... Não vai, às vezes não, assim. Vamos dar o bombom no dia do trabalho, né? Todo mundo viu isso aí bombando nas redes sociais lá. Sobre isso, na cabeça da pessoa que tá muito distante ou que esteve naquela posição há 10 anos atrás, é legal. Não é tão assim. Então, eu acho que o primeiro passo é abrir um espaço de conversa, entender de forma colaborativa o que é interessante para as pessoas que vão ser o alvo daquela gamificação e conseguir conectar isso com o negócio. Porque também não adianta ter só o time feliz fazendo o que queria fazer. A galera adora fazer um churrascão aqui, mas esse churrascão vai conectar como com nossos objetivos de negócio, né? Porque senão, eu acho que o maior gargalo às vezes é isso. É sobre o time estar engajado, que legal que o time tá feliz, mas esse time feliz também precisa responder ao negócio, porque se não responder ao negócio, não vai durar muito, não vai ser sustentável, sabe? Então, é tentar conectar o melhor dos dois mundos. E aí, falando assim, parece mais difícil do que realmente é. Mas um formato mais simples de gamificação, por exemplo, é um que, por exemplo, eu faço hoje. A gente tem um programa que é uma campanha para geração de demanda e a gente age através de gatilhos. E a gente estimula para que o time trabalhe junto. Então, não é uma pessoa que ganha, é o time que ganha. E aí bateu, sei lá, meta mínima, desbloqueia uma coisa. Bateu meta média, desbloqueia outra coisa. Bateu a meta máxima, é outra coisa que desbloqueia para o time. Para o time, ou seja, tem que trabalhar em conjunto. Então, sempre tem, assim, quando a gente faz campanha de venda, sempre tem a mesma pessoa que ganha sempre. Sempre tem um que se destaca, tipo, um que faz 20 vendas, outro que faz, tipo, 2, outro que faz nenhuma. Então, como esse que faz 20 consegue também fazer um branding dele ali dentro do time, né? Porque ele acaba virando uma influência ali pros demais e todo mundo quer copiar essa pessoa para chegar no resultado como o time como um todo. Isso acaba sendo também um reforço positivo. É como você rampa o comportamento de vendedores que são menos performers, tomando como base os de alta performance. Legal. Eu acho que a forma de moldar as campanhas de vendas, ela tem um impacto muito grande no resultado que você quer fazer, né? Eu aprendi isso bastante na época que eu trabalhei no LinkedIn. A gente, ao invés de fazer rankings de vendas, a gente começou a fazer uma premiação que era o Jantar dos Campeões, né? O que era o Jantar dos Campeões? Era quem batia a meta do trimestre e era convidado para um jantar que era no começo do trimestre seguinte. E aí, o primeiro que batesse a meta escolhia onde ia ser o jantar de todo o time e aí todo mundo ia lá pro jantar. Aí ia no jantar, aí não tinha um dia específico, todo mundo que tinha batido a meta, todo mundo saía junto pro escritório, quem não tinha batido a meta do trimestre ficava, já rolava, né, pô, queria fazer parte desse grupinho. E aí quando chegava no jantar também tinha um outro ritual, que era no começo, né, a gente ia lá com o diretor da área, aí o diretor, quem aqui já veio 8 vezes no jantar? Quem veio 7? Quem veio 6? E aí você ia vendo quem eram as pessoas que tinham mais consistência. Então as pessoas no final, o que a gente começou a ver de comportamento? Todo mundo queria fazer parte do grupo dos campeões, mas também elas viam que elas tinham ali um ranqueamento dentro de quem era a pessoa que estava mais tempo, quem tinha mais essa consistência. Então, pensar nas campanhas com esse viés de que você quer construir a cultura, que você quer construir colaboração, não importava se o cara tinha feito 101% ou 200%. Pra gente que estava liderando a estrutura, o importante era que mais pessoas tivessem naquele jantar. Sei lá, o jantar ia custar R$300 a cabeça e o cara tinha uma meta de vender, sei lá, $1 milhão, né? Saiu de graça aquele jantar se a pessoa batesse a meta. Então, acho que essa dinâmica ela é bem relevante. Agora, até conectando um pouco com esse último aspecto, tem uma pessoa que é muito chave na hora de criar as campanhas de vendas e comunicar isso, que é o gestor. Né? Se o gestor de vendas não estiver preparado, não tiver muito claro os objetivos, ele pode virar um problema, né? E se o gestor
estruturar isso muito bem é um fator muito relevante no resultado. Então fala um pouco pra gente, compartilha um pouco qual que é a importância do gestor de venda, dos líderes, no momento de estruturar essas ações de engajamento, de gamification, quais são as ações importantes que esse líder precisa se envolver para garantir que isso tenha sucesso e seja parte de uma estratégia e não apenas uma ação pontual. Essa é uma pergunta complicada. Se fosse fácil, a gente não precisava de você, Jéssica. Queremos entrar em assuntos complicados aqui. Porque eu acho que precisa de uma autoanálise. Muito, assim. Um autoconhecimento como liderança, estilo de liderança que a pessoa é. Uhum. Então, se é um líder influenciador, se é um perfil de líder mais influenciador, ele vai ter muito mais facilidade de lançar trends dentro do time dele. Então, ele vai ser uma pessoa que ele é mais admirada, que é mais fácil de seguir. Se é um tipo de gestão um pouco mais autoritária, dentro do time comercial, isso já cascateia com uma atitude um pouco mais... eu ia dizer canibal, mas não necessariamente. Mas uma atitude um pouco mais competitiva dentro do time. Isso cascateia como competição. Então, eu não vou aqui advogar por nenhum estilo nem por outro. Eu acho que todos alcançam resultados e tem que entender qual é a cultura da empresa para validar se o estilo é adequado ou não à cultura da empresa. Mas quando a gente pensa na gamificação atrelada a esses perfis, por exemplo, não adianta nada um gestor que tem um perfil mais autoritário querer lançar uma gamificação com um perfil um pouco mais contraído e colaborativo. Porque não vai casar uma coisa com a outra. Porque ele vai estar literalmente ali, tô nem aí pra essa campanha. Eu quero que vocês batam meta, vocês vão abraçar a árvore aí, não tô nem aí. No final me entrega o número e aí eu vou valorizar. Ele vai continuar valorizando as pessoas que entregam um resultado que é o perfil dele, né? Exato. Então, no fim do dia, que tipo de gamificação seria interessante? É o ranking mesmo. É estimular a competição ali entre os... É bônus pra quem bater mais meta, quem chegar em primeiro. É o mais clássico, eu acho, do time de vendas. E é isso. Para um influenciador, ele consegue ir um pouco mais além, ele consegue ousar mais. Ele consegue fazer missões que são um pouco mais diferentes do bater meta. Ele consegue fazer missões, por exemplo, de reaquecimento de carteira. Ele consegue fazer missões onde você olhe para o cliente com um olhar de sucesso do cliente que às vezes o comercial não tem. Uhum. Tipo, por exemplo, uma campanha de feedbacks. Tipo, feedbacks positivos de clientes naquele período. Então, é uma outra coisa que você tá olhando. Você tá olhando para o relacionamento, para a longevidade do cliente dentro da empresa. Você tá olhando para saudabilidade das contas, sabe? E aí é muito de perfil. E o líder, ele precisa participar. Ele precisa se colocar como monitor ali da gamificação. Ele precisa ser aquela pessoa que tá no dia após dia falando: então, ciclaninho já tá na frente, hein? Vocês vão deixar? Vai, sabe, ter esse papel de estímulo. Ter a nutrição da campanha ao longo do processo e não só terceirizar isso para uma área de endomarketing, o marketing ou o próprio RH, depende muitas vezes quem tá orquestrando, né, fazendo a parte mais operacional da campanha. O papel do líder aí é muito chave. Sim, até porque quantas campanhas de RH tem o engajamento, não tem problemas de engajamento, na verdade. Acho que o maior problema do RH... Se tiver alguma que teve bom engajamento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O maior problema do RH é conseguir engajar as pessoas em campanhas do RH, porque infelizmente a gente entrou num momento em que as pessoas viram um olho. Parece que é sempre supérfluo. Ou tá gastando tempo da operação, ou alguma coisa assim, entende? Se você vai implementar isso dentro da operação, aquilo tem que realmente fazer parte disso. Tem que ter checkpoint de acompanhamento, tem que ter um quadro onde todo mundo veja, que fique visual para todo mundo. Tem que envolver de verdade as pessoas naquela campanha, porque senão vai virar um site que ninguém acessa, um aplicativo que ninguém nunca baixou, uma campanha que vai ter uma adesão ridícula, sabe? Ou seja, né, se você tá fazendo uma campanha de gamification, uma campanha de incentivo, se o líder da operação não tiver comprado com essa campanha, ele entender que isso vai ajudar nos objetivos de negócio dele e o perfil desse líder, seja ele mais carismático ou mais autoritário, vai influenciar em como a campanha tem que ser implementada para aquele time. Não adianta só vir alguma coisa top-down do RH ou do marketing para esse gerente implementar a campanha, porque se ele for um líder
mais autoritário, mais linha dura, vai ter que ser do modelo mais tradicionalzão, ranking, bateu, levou, campanha, dinheiro no bolso, enquanto líderes que são mais inspiracionais, mais carismáticos, eles conseguem fazer... Abrir uma gama maior. Abrir uma nova frente de tipos de campanhas que pode até ter retornos de médio e longo prazo para a companhia, não só no curto prazo. Sim. É bem interessante isso, né? Assim, o papel do líder, então ele precisa estar, na verdade, desde a concepção da campanha, porque ele tem o problema de negócio, ele vai ter essa concepção e, além desse líder, quem que mais normalmente está envolvido nessa construção de uma campanha, de um processo de gamification? Porque vai envolver RH, porque tem a ver muitas vezes com remuneração, com incentivos, vai envolver comunicação interna, marketing, enfim, como seja em cada uma das organizações. E às vezes envolve até tecnologia, né? Porque você vai ter que linkar com o CRM ou com outras plataformas. Quem mais que faz parte aí desse comitê para criar uma campanha? Eu acho que esse daí já tá ótimo, que se montou. Senão não sai nunca a campanha, né? Exato. Depende do tamanho da empresa, o nível de liberdade que o gestor de vendas tem. Geralmente, o gestor de vendas não tem tanta liberdade assim para aquisição de ferramentas que facilite isso, ou para pensar em campanhas mais complexas sem ali a direção da cultura, então da galera do RH, ou como quiserem ser chamados, como people, né? Não sei. Ou pessoas em português, né? E aí, eu acho que volta muito naquela conversa que eu tive antes. Também não adianta ter uma sala distante, de marfim, pensando como vai ser essa campanha, porque fica muito distante do chão de fábrica, das pessoas que estão ali no dia a dia. E é difícil ter essa visão tão ampla e falar dessa forma tão aberta, porque como no começo, né? Eu falei de supermercado, eu falei de startup, eu falei de embaixadores. Então, assim, pode ser aplicado em tantos contextos diferentes que para cada contexto vai ter donos diferentes. Então, se eu tô falando de uma campanha de embaixadores, eu tô falando nativamente do time de marketing. Eles vão ser os donos disso aí, o time de growth vai ser o dono disso aí. Eles não vão precisar reportar tanto, porque é de dentro para fora. Mas aí, quando a gente tá falando de colaboradores, a gente tá falando se é um gestor só, se é uma área só de vendas. Porque se não for uma área só de vendas, aquilo ali vai ter que ser uma ação, no mínimo que você vai ter que... Coordenada entre mais áreas da companhia, Exato. né? Você vai ter que, além de ser o gestor que quer implementar isso, você vai ter que convencer outras pessoas a querer implementar também, para se tornar uma compra que faça sentido para ser levada à diretoria, para ser aprovada. Então, beleza, aí eu tô falando compra no sentido de plataformas que facilitem esse trabalho. Se você for fazer no Excel e você for o cara que vai ali abrir todos os dias como tá a performance da galera e montar isso no Excel de uma forma super autônoma, talvez não precise. Talvez você tenha até um budget disponível para fazer esse tipo de campanha durante o ano, assim. E aí isso depende da estrutura de cada um para cada um. Mas até então, pensando em estruturas grandes, eu parti aí do princípio que é a galera de tecnologia que vai fazer a vistoria da plataforma, entender se tem questões de segurança, se pode integrar, se não pode integrar, se vai ser aprovado em todos os quesitos técnicos para aquilo ali. E geralmente é muitos quesitos que tem que passar. Às vezes, quando a gente tá falando de vendas, é dado dos resultados da companhia, é dados de cliente, né? Não às vezes é sensível, né? Gestão de dados sensíveis. E aí você vai precisar ter o time de RH do seu lado, para entender se a cultura estimulada tem fit com a cultura da empresa, se o que você vai fazer tem potencial de detração ao longo do tempo. E aí a diretoria, que precisa comprar financeiramente essa estratégia. E aí, em nenhum momento a gente falou isso, só falou assim, passando, mas eu acho importante dizer que campanhas de gamificação e engajamento, quando elas são bem-sucedidas, elas têm um retorno de ROI muito bom. Muito mesmo, assim. É sempre mais que o dobro, assim, do investimento, na maioria das vezes. Então, é vender essa estratégia como vantajosa para a estratégia da empresa de uma forma geral, sabe? E aí, precisa que a pessoa que está tendo essa ideia de levar para dentro consiga juntar todas essas pontas. Então, é muito um trabalho bem político. Acho que é bem interessante o que você falou. Para mim, o maior erro que se pode fazer quando você pensa em fazer algum incentivo são aquelas empresas que no final do trimestre fizemos o maior trimestre da história da empresa. Vamos dar um sonho de valsa para todo mundo em forma de reconhecimento, né? Aí o vendedor, na verdade, quer pedir as contas, porque, se eu bati os recordes da empresa, ganhei o sonho de valsa, acho que esse lugar aqui não está me valorizando muito bem. A análise tem que ser ao contrário, porque se você não planejou
fazer nenhum tipo de bonificação, nenhum incentivo, você bonificar depois do que aconteceu, na verdade você dá bombom para 1.000 pessoas, na verdade foi só um custo. Agora, quando você olha para uma campanha que tem um objetivo de criar uma musculatura, de mover um indicador de negócio, você monta um plano, você busca um investimento para aquilo e vai fazer uma comunicação, um acompanhamento e uma cadência, aí sim você vai ter infinitamente mais retorno do que você estava buscando. Agora, lá no final, dá ali uma balinha, um chiclete, um bombom, depois do que aconteceu, não vai motivar as pessoas depois do fato que já aconteceu. Agora, aproveitando para falar sobre isso, eu queria ouvir histórias de sucesso aqui, né? Você já participou da construção de alguns programas de engajamento, tanto relacionados à venda, como relacionados também à capacitação de times comerciais. Eu queria que você contasse qual que é o seu maior case de construção de um programa de engajamento, de gamification, né? E se for possível, alguns dados sobre eles aí para estimular a nossos ouvintes a implementarem isso dentro das suas empresas. Pronto. Meu maior case de gamification não foi dentro de área colaborativa, foi para captação de leads externos. E foi para uma comunidade médica. Então, qual a graça dele? É o prêmio que foi. O prêmio foi um prêmio que custou R$8 para ser produzido. R$8. Por R$8. Ou seja, o seu maior case de gamificação custava R$8 para quem ganhasse a competição. Nem quem ganhasse a competição, era assim. A gente tinha... Você trazia pessoas. Então, eu conquistava você como lead e dizia assim, se você me trouxer mais 5, pessoas para se inscrever e participar dessa campanha e fazer isso, isso e isso, você desbloqueia esse brinde aqui. E esse brinde era o primeiro nível de desbloqueio. Então, eu consigo te dizer assim que no primeiro nível de desbloqueio, a gente teve aquisição de mais de 10.000 leads. E cada brinde desse aí provavelmente custava R$40, que você dividia por 5 leads, custava R$8 por lead. Não, custava R$8 real. O brinde. O brinde. Ou seja, cada lead custava 1 e qualquer coisa. Exato. Nossa. E o que foi a grande sacada disso? Foi a gente entender qual era a lógica do cliente. Nesse período, vamos aí abrindo um pouco mais de contexto, para vocês entenderem qual é a linha de raciocínio. Eram estudantes de medicina. E a coisa mais importante para o estudante de medicina era o método de estudo para ele. Então, ele tinha 2 coisas que ele queria. Ele queria saber o que ia cair na prova naquele ano, que era a tendência de cair na prova. E ele queria coisas que se encaixassem no método de estudo. Então, o que a gente fez? A gente fez... Vocês conhecem o método de flashcard? Não conheço, me eduque sobre isso. É muito comum para eles pegarem livros e, a partir dos estudos do livro, eles fazerem perguntas para eles ficarem revisando depois. Então, eles acabam com vários fichamentos, com perguntas e respostas das coisas que eles estudaram. E, às vezes, eles vendem isso para os estudantes do ano seguinte. E eles têm toda uma... Aquele famoso mercado de venda de resumo em faculdade. Exato. E o que a gente fez? Eu era consumidor, nesse caso, desse tipo de produto. Quem nunca? Todo mundo precisa de ajuda. E o que a gente fez foi fazer um baralho de Uno, como se fosse um Uno, com fichamentos. Legal. Então, era pequenininho, cabia no bolso. E a gente colocava, assim, formas que você pode fazer, estudar com os amigos e coisas assim. Então, foi um baralho com 60 cards dentro, né, com as principais perguntas do ano, assim, as coisas que estavam mais em trends pra medicina daquele ano. E se tornou objeto de desejo. Porque ele era bonito, porque ele era colorido. E porque tinha as respostas do que eles iam precisar para as provas e tudo mais. E tinha lá toda a relevância. Então, quando as pessoas começaram a apostar que elas tinham ganhado aquilo, virou uma febre. Hoje, dá como brinde, 3 anos depois que a gente fez essa ação, 3, 4 anos depois que a gente fez essa ação, virou um brinde obrigatório, porque eles sempre perguntavam se ainda tinha daquilo. Então, atualiza todas as questões todo ano e mantém. Então, a relevância, você vê, do case não é nem o número em si dele. No final, assim, a gente teve camadas que chegaram até o último nível de premiação. E de vendas mesmo, não era uma campanha de vendas, tá? Era uma campanha de branding. Mas de vendas, a gente vendeu 600 cursos. Caramba. Não tinha... tinha uma meta super baixíssima para vendas, porque era mais uma campanha de awareness. Mas a gente conseguiu isso. Então, a relevância do case não tá nem no resultado final dele. Tá no fit que se teve entre qual era a premiação e o que as pessoas realmente queriam.
Então, eu acho que o principal aprendizado tá aí. Não precisa ser uma grande viagem. Não precisa ser uma viagem para Bahamas, não precisa ser um carro, não precisa ser... Ou seja, você precisa... Volta no que você já tinha falado antes, né? Na hora de mandar uma campanha de incentivo, de gamificação, qualquer ela que seja, você precisa entrevistar e entender de fato como que é a sua persona. Sim. O que estimula ela, o que ela quer, porque é aquilo que vai despertar o interesse para ela ter um gatilho de tomada de ação. Esse é o segredo por trás de uma ação de gamification. Às vezes é uma cultura interna de um time. Às vezes um time tem uma piada muito frequente. Tipo, o meu time, por exemplo, tinha uma piada que era... Eu sou da Bahia, né? E meu time é muito diverso em regionais. E é impressionante. Todo lugar que eu vou... Eu fui pra Recife. Aí vocês roubaram um rocambole. Que é bolo de rolo pra eles. Pra Bahia, rocambole. Aí eu fui pro Espírito Santo. Vocês roubaram moqueca, porque moqueca é só do Espírito Santo. E aí, a gente tinha umas brincadeiras, assim, culturais dentro do time. Pô, isso pode ser alvo de uma campanha. Tipo, se bater esse mês... a gente vai provar a moqueca baiana e a moqueca capixaba e entender qual é o melhor. Entende? E aí vira o engajamento do time, porque, pô, queremos que a empresa pague um almoço aqui, um jantar para todo mundo, que vai custar R$1.000 e vai resolver um problema de negócio. Entende? E ao mesmo tempo você consegue trazer as pessoas com o que elas são, com as características dela, para uma cultura. Eu sempre sou muito advogada de uma cultura que envolva as pessoas num clima bacana, num clima colaborativo, num clima onde as pessoas se conheçam. Eu não consigo conduzir tão bem quando a proposta é ser ambientes mais frios e muito... Você só frio, preto no branco, A, B, totalmente separado, né? Isso, dá pra fazer, mas pra mim nunca é tão divertido. Eu gosto desse calor. Então, pronto, aí o custo é baixo, pessoas engajadas, cultura alimentada e um resultado bacana chegando, sabe? Muito bom. Agora, vamos falar de coisas que não deram certo, né? Obviamente, sempre quando a gente tá... Principalmente uma organização que não tem o histórico, a cultura de fazer competições, campanhas, incentivos. No começo é um pouco de tentativa e erro. Você vai por mais que você pegue aqui as referências, a galera que tá ouvindo a gente hoje nunca fez uma campanha, fala, pô, eu vou querer implementar. Provavelmente as primeiras campanhas não vão ser daquele jeito maravilhoso que você idealizou. Conta pra gente aqui alguns casos, ou algum caso que não deu muito certo, mas principalmente quais são os principais erros ou principais desvios assim que acontecem dentro de uma campanha de gamificação, pra galera já ficar atenta na hora que for criar a sua própria campanha, hein? Eu tô falando um bom tempo sobre cultura, né? Porque eu acho que o meu maior erro foi uma campanha que deu um distúrbio assim na cultura. A gente trabalhou... Você faz uma campanha que era pra levar a empresa pro lado A, você cria um bando de maluco destruindo tudo, né? Isso! Tipo, foi pra embaixadores. Embaixadores era um dos nossos canais mais rentáveis na empresa que eu passei. E aí, a gente tinha campanhas agressivas para os embaixadores. E era... cada um tinha seu link e eles precisavam fazer X venda com aqueles links. Só que com o tempo... eles se transformaram, assim, ficou difícil, porque em todos os lugares se tornaram grandes spammers da internet. Fóruns, WhatsApps, grupos, eles estavam lá spameando e ninguém aguentava mais. E esse incentivo era financeiro, puramente. Era incentivo financeiro. Ou seja, já tem aqui um alerta importante. Se você faz uma campanha que é muito agressiva financeiramente... né? Como dizem os americanos, né? Money drives behavior, né? Ou dinheiro move o comportamento. Você vai, de fato, conseguir aquele comportamento, mas pode ter efeitos colaterais, né? Não, e teve. Porque, assim, o mau comportamento deles, tanto nos ambientes presenciais quanto nos ambientes online, tava resvalando na marca. Respingando na marca. Então, assim, ninguém aguentava mais ouvir a gente falar. Porque parecia que a gente estava sendo os líderes de um grande grupo de baderneiros, assim. Então, a gente teve que voltar atrás, pausar esse tipo de campanha. Primeiro, fazer um trabalho de reeducação e ter ali regras muito claras de como essa divulgação poderia ser feita, de como esse trabalho deveria ser feito, para que eles fizessem da forma certa. Mas até a gente perceber a crescente que isso estava tendo e como isso estava sendo detrator para a marca, demorou um tempo. Então, demorou um tempo e custou dinheiro, porque a gente teve que pausar
tempo, dinheiro, impacto na marca. Teve que pausar com tudo. Assim, tipo, parou. Teve que rever o programa, teve que rever as pessoas dentro do programa. Os maiores spammers, a gente teve que ter processos de educação. Alguns foram expulsos do programa por mau comportamento. Então, levou muito esforço para uma coisa que talvez se a gente estivesse um pouco mais atento a esses fatores culturais, esses fatores muito sociológicos, na verdade, são básicos do ser humano. A gente podia ter prevenido lá no começo, tendo um guia muito, muito, muito claro de o que pode, o que não pode fazer, guidelines muito claras do programa em si. Eu acho que esse foi o maior fracasso, mas me serve hoje como aprendizado. Eu acho que desde o primeiro momento, meu maior discurso aqui é cultura. Cultura. Qual comportamento você quer estimular? Porque isso muda tudo, tá? E pode ser muito difícil. Por exemplo, se você pensar em vendedores, quando eu falo vendedores, porque antes eu falei embaixadores. Você pode também causar um comportamento de, por exemplo, a gente tem algumas ações com SDRs. E eles são basicamente as pessoas que ligam e têm ali primeiro contato. Existe uma grande diferença entre o comportamento dos SDRs que ganham por agenda gerada e o comportamento dos SDRs que ganham por oportunidade gerada. Então, ele precisa que aquela agenda dele vire alguma coisa. Então, o comportamento dele na abordagem inicial é completamente diferente. Do primeiro jeito, a gente chegava com um pitch e eles faziam um pitch de uma forma muito agressiva, quase muito mais interessados em te convencer de não, vem ver, não, vem... Faz uma reuniãozinha sem compromisso. Exato. Muito mais interessados em gerar a agenda de uma forma mais dura, assim, do que necessariamente apresentar o produto. Entender se a solução tinha... Se a solução tinha resolver um problema do cliente, né? No outro perfil, por exemplo, ele já era muito mais ligado nisso. Em, tipo, quais as dificuldades? Já tinha uma abordagem muito mais consultiva, porque a agenda para ele não era o suficiente. Ele precisava que virasse alguma coisa no futuro. Então ele sabe que se ele começar com a agenda rasa, só vai popular as pessoas que ele vai ter que entrar em contato para fazer a jornada de aquecimento até o dia da agenda. E a jornada de aquecimento pós, entender ali o pós, entende? Então ele sabe que ele estava gerando um problema para ele. Então ele não agia dessa forma. Tá vendo que é o estímulo do comportamento? Qual ponto você quer atacar? Você quer gerar um monte de agenda? Então faz isso. Você quer gerar oportunidade de fato? Então você olha de outro jeito. Então acho que aqui tem vários aprendizados no que você falou, né? Primeiro, o que eu tô pedindo? Né? Na minha campanha de incentivo, na minha gamificação, o que, né, nesse exemplo que você deu do SDR, eu tô pedindo agenda, eu tô pedindo oportunidade qualificada. Quando a gente tá falando com vendedores, tem muita campanha que fala, não, é por número de clientes vendidos. E aí o que acontece? Qual o efeito colateral? O cara começa a fechar um monte de cliente pequenininho e você derruba seu ticket médio. Então, acho que entra num segundo aspecto aqui, que qual é o efeito colateral dessa campanha de incentivo? Se a nossa campanha der muito certo, o que pode acontecer pro outro lado da companhia? E acho que aqui me leva a pensar também num terceiro ponto, que é muitas vezes em empresas que são maiores, se você faz uma campanha de incentivo muito boa para um determinado produto ou serviço, como que isso pode impactar nas demais áreas da companhia, né? Você deve viver bastante esse dilema lá, né? A TOTVS é uma empresa que tem um monte de produto, toda hora você tá pensando, pô, se der muito certo a minha campanha, será que eu tô atrapalhando alguma outra coisa no negócio? Isso também é uma coisa que precisa ser bastante avaliada na hora que você vai colocar uma campanha, como que você não impacta o ecossistema, ou, pô, eu vou fazer uma campanha, mas e os clientes da minha base, será que eles vão querer? Eu já vi várias campanhas assim, você faz uma campanha, tem um incentivo, tem um benefício para o cliente, e aí os clientes que já são da base voltam e começam a te pedir aquele... Não, isso aqui é só para cliente novo. Você gera um estresse. Tem que pensar nisso também, né? Sim, quando você tava falando, caiu que nem uma bigorna na minha cabeça, na memória. Que eu fiz, não necessariamente na TOTVS, mas eu fiz uma campanha de incentivo a um produto que ele parecia estar pronto. Ele não estava tão pronto assim. E a campanha deu muito certo. E gerou muito. Só que aí, o nosso problema foi como atender. Ou seja, a empresa ainda não estava preparada para ter escala de vendas e quis fazer uma campanha de incentivo para vender mais. Exato. Mas, sendo bem sincera, quando a gente lançou naquele período, a gente não tinha noção de como ia ser tão bem aceita.
Porque foi uma campanha simples, foi a partir de, sei lá, a venda de 3, era um ticket alto, a venda de 3 desse produto, você se habilita para participar. A partir de tanto, você concorre aí primeiro, segundo, terceiro lugar, beleza? Teve muita adesão. E assim, a gente foi generoso na campanha. Quando a gente foi ver, das campanhas que estavam rodando no período, a gente foi o que deu um maior valor. Então foi aqui que todo mundo tava mirando. Qual é a melhor campanha? Opa, eu vou nessa aqui que tá pagando mais. Exato. E apesar de ser um produto novo, um produto que era mais difícil de ser vendido, as pessoas apostaram nele porque nas O incentivo contas, era muito bom. Exato, pareceu fazer mais sentido. E aí, o pós foi uma grande questão. Isso me abriu demais o olho, porque a gente teve já questões de produto que estava pronto para receber o cliente, mas estava pronto não estava tão pronto para receber tantos clientes. E a gente teve essa questão que foi um produto que estava pronto para ser vendido, mas à medida que foi sendo vendido, a gente foi encontrando os probleminhas ali que talvez acontecessem no processo. Isso também são pontos que influenciam muito outros players. Tipo, não dá pra você ficar tão bitolado nos objetivos da sua área. O objetivo da minha área, muitas vezes, foi realmente gerar oportunidade, Gerar vendas, mas aí você precisa ver com quem vai implementar, com quem vai entregar, com quem vai desenvolver o produto, né? Essa bitolação e essa visão de silos que às vezes acontece em empresas maiores são altamente prejudiciais. Porque depois, por mais que você tenha trazido o resultado pra casa, mas foi a que custo? Tipo, as pessoas ficaram felizes com aquele resultado que você levou. Entender o impacto político disso. Entender como fazer, talvez, a lógica reversa desse processo. E quando fizer, por exemplo, nessa do produto que a gente acabou botando mais cliente do que o produto estava em MVP, ele precisa ser populado. Mas ele tinha uma capacidade de ser populado. A gente precisava botar, assim, 20 pessoas. A gente terminou a campanha, a gente botou 80 pessoas. E aí, tipo, botamos 80, populamos. Você não queria popular a plataforma? A gente populou, poxa. Mas aí, deu uma segurada, então beleza. Não precisa vender mais, assim, por um período. Não popula mais muito não, que tá faltando, não estamos conseguindo dar conta de tudo. Então, fazer esse caminho reverso para entender, assim, beleza, quais são os riscos? Qual o limite que a gente tem aqui? O que a gente precisa realmente fazer aqui? A campanha deveria ter um teto, né? Exato. E no que você fizer esse inverso, você já negocia. E já entende ali. Beleza, o que é pior pode acontecer? E se a gente passar desse número? Se a gente passar desse número, a gente consegue voltar atrás? Assim, spoiler. Todas as pessoas vão escolher, a maioria das vezes, passar do número. Tipo, o problema a gente resolve depois. Botar o dinheiro pra casa geralmente acaba sendo Vende, depois a gente resolve. O famoso vende, depois resolve. É exatamente isso. Geralmente, vai ganhar o time de vendas que coloca pra dentro, depois o povo se vira e dá um jeito. E aí fica difícil para outras áreas, como o sucesso do cliente, essas coisas. Que a gente sabe que acaba impactando, né? Toda uma cadeia. Mas minha recomendação aqui é se preocupar desde o primeiro momento em fazer esse trabalho reverso. Entender com o time de produto, entender com as outras áreas quais os impactos e se esses impactos são admissíveis. Porque às vezes não vão ser. Legal. Raramente, mas às vezes não vão ser. É isso. Acho que pensar sempre quais são os efeitos colaterais do que você pode ter numa campanha. E acho que vale reforçar aqui, né? Que você já citou nos exemplos anteriores. Os incentivos financeiros podem ser um grande tiro no pé, né? Porque você pode desvirtuar o time, os parceiros, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa campanha para algum lugar que não é a meta como todo da empresa, né? Lembrando que normalmente a campanha é para fortalecer um músculo e não o ativo principal. O foco maior do mês não é a campanha. O foco maior do mês é continuar vendendo como a gente sempre vende e tem um incentivo adicional. Muito bem, estamos chegando perto aqui da nossa reta final, chegando próximo da nossa última pergunta. Mas como sempre vale aqui no nosso podcast, eu reforçar, pessoal, o Vamos de Vendas Podcast é uma iniciativa do Zorro CRM. Caso você não saiba, o Zorro CRM ele foi eleito pela Forbes pelo 3º ano consecutivo como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner nomeou o Zorro CRM como o CRM mais visionário no mundo, lá no seu quadrante mágico. E a Nucleus Research falou que ele tem a melhor tecnologia do mundo. Então, se você tem uma operação de venda robusta, que está em crescimento, e você não quer gastar tubos de dinheiro para ter uma excelente tecnologia de vendas, conversa com o time de vendas da Zorro para
saber como o Zorro CRM pode ajudar vocês. Entra lá no site zorro.com/CRM para falar com o time comercial da Zorro. Beleza? Bom, voltando aqui para nosso papo, Jéssica, nossa última pergunta aqui é falar um pouquinho de futuro, né? O que você tem visto, lido, estudado, visto cases do que tem aí de novas tecnologias ou de comportamento humano, né? Falamos muito de cultura aqui nesse episódio, que você está vendo como tendências dentro do conceito aqui de gamification, de engajamento relacionado seja à motivação de comportamentos de vendas ou também para capacitação de times. O que tem vindo aí de novas tendências para ajudar líderes comerciais a engajarem seus times comerciais? Eu acho que eu vou escolher dar um passo atrás, porque no fim das contas não acaba sendo nada de novo. Comunidade não é uma coisa nova, a comunidade está no core do ser humano, a gente sempre se aglomera, a gente sempre quer encontrar pessoas que validem ou acabe ajudando a gente nos momentos específicos da nossa jornada ali de crescimento, de educação. E aí, hoje, olhando para a situação que a gente está vivendo, acho que nunca se falou tanto de subgrupos. A gente está vivendo uma proliferação de subgrupos de uma forma enorme. Então, qualquer assunto, absolutamente qualquer assunto que você queira falar, saber, conhecer mais, vai ter pelo menos uma pequena comunidade falando sobre aquilo, tratando sobre aquilo, e trocando experiências sobre aquilo. Para mim, você saber como entrar, sair ou até se aproveitar de uma forma positiva, obviamente, da existência dessas comunidades é um dos grandes marcos de aquisição desses tempos, sabe? Eu vejo muitas marcas tentando entrar e não sabendo como fazer. Às vezes acaba confundindo muito campanha de influência, como entrar na comunidade de influência. E são coisas diferentes. E eu vejo também muitas marcas tentando criar suas próprias comunidades. E o que mais tem a comunidade morta por aí. Porque, no fim, estão muito interessados em falar de si e não de conectar os outros. Tipo. De ajudar a resolver o problema das pessoas que estão dentro da comunidade. Né? O que caracteriza uma comunidade não é um grupo fechado com um monte de gente dentro. E eu acho que é importante falar... Assim... Grupo de WhatsApp não é comunidade, né? Exato. Se torna comunidade a partir do momento de que aquelas pessoas ali dentro estão se conectando uma com as outras. Está tendo um comportamento de colaboração e ajuda. Então, assim, uma pessoa tira uma dúvida e outra pessoa da comunidade vai lá, explica, ajuda, se voluntaria naquilo ali e negócios se formam independente do dono da comunidade. Então, eu sou um produto X. Você não vai fazer uma comunidade para ficar falando a vida inteira do produto X. Você vai fazer uma comunidade, talvez, para falar da solução que o seu produto oferece para o mundo, ou do problema que seu produto é o responsável por combater no mundo. Mas nunca fazer uma comunidade, sei lá, a não ser que você seja o Nubank, ou que você seja... Pode falar marcas? Não sei. Pode falar marca se quiser, depois a gente tenta vender um patrocínio para elas. Que você seja uma marca, assim, que tem muito brand lovers. Faz sentido você fazer uma comunidade que gira em torno da sua marca. A gente tem cases muito bacanas disso. De Converse, da galera que personaliza seus sapatos. De colecionadores de tênis, da Nike. Então, assim... Mas que normalmente vai acontecer dentro do B2C, né? Da pessoa física, né? Quando a gente fala no B2B, é um pouco mais difícil você conseguir engajar a pessoa com um texto de eu vou me conectar com uma empresa uma comunidade do meu fornecedor. É um pouco mais raro, né? Muito mais raro. Mas também não é difícil você encontrar, por exemplo, comunidades de players diferentes, mas que passam pelo mesmo desafio de cargos, assim. Comunidade de CFOs, comunidade de diretores de TI. Você consegue encontrar esse grupo falando sobre diversas coisas. Se você entrar nesse grupo com o seu pequeno produtinho, você tem que se dar conta de que você tá lá para oferecer um asset interessante para aquelas pessoas que estão lá, entende? B2B é um desafio muito grande de fazer, mas a gente também tem cases muito bacanas. Quando a gente olha, por exemplo, no WordPress, que atende B2B e atende B2C. Eles têm uma comunidade de produção de layouts.
Então, as pessoas vão lá, produzem seus layouts e deixam disponíveis para que outras pessoas consumam, por exemplo. Isso é um agir de uma comunidade. Às vezes a gente acaba pensando que ficam naqueles formatos de fórum, ficam no formato de grupo de WhatsApp, mas não. Ter uma comunidade que produz assets para que elas consumam ainda melhor o seu produto, conseguiria haver esse espaço de que filtros que elas usam já estão lá pré-moldados, elas consigam disponibilizar para outros conseguirem usar, templates, layouts. O Notion é muito bom em fazer isso. Tem uma comunidade enorme, você consegue encontrar tudo já pré-pronto no Notion. Porque eles conseguiram... E isso é uma empresa por trás, gerando engajamento, né? De alguma forma dando visibilidade, porque alguém vai disponibilizar alguma coisa para ter alguma cenourinha em troca de alguma maneira, e você consegue usar a força, que acho que isso também é uma coisa que a tecnologia permite, né? Sim. Quando era um mundo offline, era um pouco mais difícil de fazer todas essas trocas, né? Então, a colaboração dentro do contexto de comunidades pode ajudar empresas a potencializar os seus resultados, que normalmente é para isso que a gente usa o engajamento e o gamification. É um canal de tração, porque pense, no que você tem pessoas externas produzindo, o que você teria esforço de pesquisar e produzir dentro de casa, você já está ganhando tanto com aquilo ali, você está ampliando suas capacidades com a ajuda de outras pessoas que estão felizes em ajudar. Então, pode ser que você até pense numa gamificação em cima disso, num retorno em cima disso. Algumas companhias dão, de fato, incentivo para pessoas que produzem esses layouts. O Canvas dá incentivo para os designers que deixam os layouts lá, então eles ganham participação nos valores. Mas, às vezes, não. Às vezes pode ser de uma forma muito natural. Que isso acontece. E você se colocar como um grande incentivador, fornecer eventos, estimular aquele comportamento, faz a sua empresa crescer, não necessariamente em monetário, né? Mas faz a sua empresa crescer como um produto. Faz percepção de marca também, ou seja, engajamento com toda a comunidade. Faz ganhar musculatura, sabe? Vai ter pessoas advogando por você ali. Legal, muito bom. Jéssica, adorei o papo. Infelizmente, estamos chegando próximo do nosso final aqui. Próximo não, já estamos bem na reta final aqui. Quem quiser te conhecer mais, quem quiser ouvir o seu podcast, agora é o momento do seu jabá, pessoal. Aí, conta pra galera como que o pessoal se conecta com você, quais são as suas redes sociais. Boa. O meu podcast é o Café com Bis. Ele é um podcast que fala sobre marketing, liderança, e ajuda muito a abrir a mente em relação a essas estratégias. Eu vim aqui, eu falei de estratégias de muitos canais diferentes, de muitos tipos de empresas diferentes, é isso que eu trato lá. Eu converso com pessoas que estão dentro dessas empresas, que estão dentro dessas ferramentas, dentro desses vieses, e é muito bom para abrir a mente. Então, você encontra no YouTube, encontra no Spotify, são todos os canais. Para me encontrar é Jéssica Reis no LinkedIn. Então, eu produzo conteúdo de vez em quando, não tanto quanto eu gostaria, mas eu tento alimentar ali um pouco a rede. E é isso. Muito bom. Obrigado demais. Foi uma aula, literalmente, aqui dentro desse podcast, é o que a gente espera. E para quem assistiu a gente até aqui, calma, pessoal. Como a gente gosta muito de dizer lá na Pipe Lovers e aqui nesse podcast, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui, ainda não terminou. Dizem que se você não compartilhar, o aprendizado não vai ser completo. Então, dá um print aí da sua tela, posta nas suas redes sociais e não deixa de marcar @vamosdevendaspodcast, @zorrobrasil e me marca lá também, @gupagoto. Quem sabe, se a gente saiu bonito na foto, eu compartilho também lá no meu Instagram e também no meu LinkedIn. Esse foi mais um episódio. Por hoje, ficamos por aqui e nos vemos na semana que vem. Fechou? Um abraço. Tchau, tchau.